Cristina Montalvo ajustou o cinto de segurança sobre sua barriga de 8 meses, enquanto observava o imponente edifício da justiça através do para-brisa embaçado. As gotas de chuva de outubro escorregavam pelo vidro como lágrimas que ela se recusava a derramar. Hoje não era dia para chorar. Hoje era o dia em que recuperaria sua dignidade, embora ninguém mais soubesse disso ainda. Você tem certeza de que quer fazer isso sozinha, querida? Perguntou sua mãe, Sônia, do banco do motorista. Suas mãos agarradas ao volante denunciavam a tensão que tentava esconder. Nunca estive mais segura de nada na minha vida, mamãe. A voz de Cristina soava estranhamente serena para uma mulher que estava prestes a se divorciar do pai de seu filho. Mas havia algo em seus olhos verde-oliva, uma faísca de determinação que Sônia não via há meses. Desde que descobriu a traição de Damián, sua filha havia mudado. Já não era a fisioterapeuta ingênua que acreditava em contos de fadas. Era outra mulher, uma mulher com um plano. O celular de Cristina vibrou. Uma mensagem de seu advogado. Já estou dentro, tudo preparado conforme conversamos. Confie em mim. Cristina sorriu levemente. Confiança. Que palavra mais estranha, depois de tudo o que viveu. Me dê mais 5 minutos, murmurou, fechando os olhos e respirando profundamente. Em sua mente, aglomeraram-se as memórias dos últimos 6 meses. O dia em que encontrou os recibos do apartamento na Avenida Diagonal. As mentiras sobre reuniões tardias com clientes. As chamadas sussurradas que Damián cortava quando ela entrava no quarto. E, finalmente, aquela tarde de abril, quando viu Ruth Dias saindo do portão desse mesmo apartamento, ajustando a blusa e sorrindo com satisfação. Ruth, a colega da faculdade de arquitetura, que sempre havia invejado tudo o que Cristina tinha. Seu trabalho no centro de saúde de Grácia, seu casamento estável, sua casa no Whitechapel. Agora ela tinha ficado com seu marido, mas não tinha nem ideia do que realmente havia perdido no processo. Uma batidinha na janela a tirou de seus pensamentos. Era Damián, com seu terno cinza-carvão impecável e aquele sorriso prepotente que ultimamente usava como armadura. Ao seu lado, Ruth exibia um vestido cor de vinho que provavelmente custava mais que o salário mensal de Cristina, e saltos que ressoavam contra o asfalto molhado como marteladas. Cristina abaixou o vidro apenas alguns centímetros. "Vamos?" perguntou Damián com fingida cortesia. "O juiz nos espera às 10 em ponto." "Claro. Não gostaria de fazer o juiz esperar no dia mais importante da sua vida", respondeu Cristina. Abrindo a porta do carro, Ruth se aproximou com aquele sorriso venenoso que havia aperfeiçoado nos últimos meses. "Cristina, querida, espero que não haja ressentimentos. No fim das contas, isto é o melhor para todos." Damián precisava de uma mulher que estivesse à sua altura profissional. Seus olhos pousaram deliberadamente na barriga volumosa de Cristina. "E você?" "Bom, você tem outras prioridades agora." As palavras flutuaram no ar como adagas envoltas em veludo. Sônia fez menção de descer do carro, mas Cristina fez um gesto discreto para que ela ficasse. "Você tem razão, Ruth", disse Cristina com uma calma que surpreendeu até Damián. "As prioridades mudam, e hoje você vai descobrir exatamente quais são as minhas." Algo em seu tom fez Ruth franzir a testa, mas Damián já caminhava em direção à entrada do tribunal, revisando nervosamente seu celular. Tinha uma videochamada importante com uns investidores alemães à tarde e queria terminar com este trâmite o quanto antes. "Vamos, que vai ficar tarde!" gritou sem se virar. Enquanto subiam as escadas de mármore do edifício, Cristina sentiu seu filho se mexer inquieto em seu ventre, como se ele também soubesse que esse dia marcaria o começo de uma nova vida. Uma vida onde nunca mais teria que fingir,
que não via os olhares de cumplicidade entre seu marido e sua amante. Uma vida onde finalmente poderia dormir em paz. Ruth caminhava alguns passos à frente, rebolando como se fosse uma modelo em uma passarela. Cada passo calculado para marcar território, cada gesto desenhado para humilhar. Mas o que Ruth não sabia era que Cristina havia deixado de se sentir humilhada há muito tempo. No elevador, enquanto os números se iluminavam lentamente até chegar ao 5º andar, Damian revisou mais uma vez os papéis que levava em sua maleta de couro italiano. "Tudo em ordem?" perguntou Ruth, apoiando possessivamente sua mão no braço dele. "Claro. Em 1 hora isto terá terminado e poderemos começar nossa nova vida sem complicações." Cristina permaneceu em silêncio, com a vista fixa nos números do elevador. Quando as portas se abriram com um suave ping, sorriu para si mesma. Em 1 hora, efetivamente, tudo teria terminado, mas não como eles imaginavam. Sala 3, Tribunal de Primeira Instância, 10h05 da manhã. A sala de audiências cheirava a papel velho e a decisões irrevogáveis. Cristina se acomodou na cadeira de madeira laçada em cor de mel, sentindo como seu filho chutava com força, como se protestasse contra a tensão que flutuava no ambiente. À sua direita, seu advogado, George Valls, organizava meticulosamente os documentos sobre a mesa. Suas mãos experientes manuseavam cada papel como se fosse uma peça de xadrez. O juiz Martínez, um homem de 60 anos com óculos de aros pretos e barba prateada perfeitamente aparada, folheava o expediente com expressão neutra. Havia visto centenas de divórcios, casamentos que desmoronavam por infidelidades, por diferenças irreconciliáveis, por simples desgaste. Mas algo neste caso havia captado sua atenção durante a leitura prévia. "Bem", disse o juiz, erguendo os olhos. "Procedemos com a dissolução matrimonial entre Damian Hurtado Mendoza e Cristina Montalvo Garcia. Senhor Hurtado, ratifica seu pedido de divórcio por mútuo acordo." Damian endireitou-se em seu assento, irradiando aquela confiança empresarial que havia cultivado durante anos. "Sim, Excelência. Minha esposa e eu concordamos que o melhor para ambos é seguir caminhos separados." Sua mão encontrou discretamente a de Ruth, que sorria da primeira fila do público como uma espectadora no teatro de sua própria vitória. "Senhora Montalvo", o juiz dirigiu seu olhar para Cristina. "Ratifico completamente, Excelência. É hora de fechar este capítulo da minha vida." Sua voz soou clara, sem rastro de amargura. Ruth trocou um olhar triunfante com Damian. Tudo estava saindo conforme o planejado. George Valls pigarreou. "Excelência, antes de proceder com as assinaturas, precisamos revisar alguns aspectos patrimoniais que podem ter passado despercebidos durante as negociações prévias." Damian franziu a testa. Aspectos patrimoniais? Ele havia deixado claro desde o início que cada um ficaria com o que era seu. Sua empresa, seus investimentos, seu apartamento de solteiro em Pedralbes. Cristina poderia ficar com o apartamento do Eixample e seu trabalho no centro de saúde. Tudo limpo e simples. "A que se refere exatamente o advogado?" perguntou o advogado de Damian, Miguel Santos, um homem corpulento com gravata cor de mostarda, que já começava a suar sob o terno. Jordi extraiu uma pasta azul marinho de sua maleta. "Refiro-me à documentação mercantil da Reformas Hurtado S.L., a empresa que o senhor Damian registrou em 2018. Seus dedos percorreram os papéis com precisão cirúrgica. Segundo consta no Registro Mercantil de Barcelona, a sociedade foi constituída com um capital inicial de 150 mil euros, aportados integralmente pela senhora Cristina Montalvo Garcia, como sócia única. O silêncio que se seguiu
foi tão denso que se podia cortar com uma faca. Ruth parou de sorrir. Damian piscou várias vezes, como se as palavras não chegassem corretamente ao seu cérebro. Isso é impossível, balbuciou Miguel Santos. Meu cliente é o administrador único da empresa. Ele assina todos os contratos. Ele toma todas as decisões. Efetivamente, continuou Jordi sem se abalar. O Sr. Damian figura como administrador único e representante legal. Mas a propriedade das participações sociais corresponde em sua totalidade à minha cliente. Uma estrutura perfeitamente legal que permite separar a gestão da propriedade. Cristina observava a cena com serenidade quase budista. Ruth tinha ficado pálida como cal, e suas mãos tremiam levemente enquanto tentava processar a informação. Damian, por sua vez, parecia ter entrado em uma espécie de choque silencioso. Mas, murmurou Ruth de seu assento, Damian me disse que ele era o dono, que havia levantado a empresa do zero. O juiz pigarreou com autoridade. Senhora, por favor, as intervenções do público não são permitidas durante a audiência. Como isto é possível? Perguntou Damian com um fio de voz. Eu trabalho dia e noite nessa empresa. Eu consegui os contratos. Eu supervisionei as obras. Cristina falou pela primeira vez em vários minutos, e sua voz soou como um sino cristalino em meio à tempestade. Você se lembra, Damian, quando sua empresa anterior de reformas faliu em 2017? Lembra que você veio para casa chorando porque os credores iam penhorar tudo? Lembra que eu usei minha herança da avó Pilar para te salvar da ruína? Os olhos de Damian se encheram de uma compreensão terrível. A herança de 200 mil euros que Cristina havia recebido ao morrer sua avó. O dinheiro que ela colocou sem hesitar para que ele pudesse começar de novo. O dinheiro que ele havia assumido que era dos dois. Mas eu acreditei que esses fundos eram patrimônio matrimonial. Teriam sido, interveio George. Mas minha cliente teve a prudência de mantê-los como bens particulares e utilizá-los para um investimento empresarial em seu nome. Tudo perfeitamente documentado e registrado. Ruth levantou-se abruptamente, seus saltos ressoando contra o chão de madeira. Isto é uma armadilha, uma manobra para arruinar o dia do nosso casamento. O juiz bateu o martelo com firmeza. Ordem no tribunal. Senhora, sente-se imediatamente, ou terei que pedir que abandone a sala. Mas Ruth já estava correndo em direção à porta, seus soluços enchendo o corredor enquanto fugia da realidade que acabava de colidir contra ela como um tsunami. Damian ficou sentado, com a vista perdida em algum ponto da parede. De repente, toda a sua vida parecia diferente. Não era o empresário de sucesso que havia conquistado Barcelona com seu trabalho. Era apenas um funcionário muito bem pago. Na empresa de sua ex-mulher. Excelência, disse George com tom profissional. Solicito que se proceda com o divórcio segundo os termos acordados. A senhora Montalvo não tem interesse em modificar a situação trabalhista do senhor Hurtado. Ele pode continuar como administrador da empresa sob as novas circunstâncias. Cristina levantou-se lentamente, uma mão apoiada em seu ventre volumoso. Caminhou até a mesa onde Damian seguia paralisado e inclinou-se ligeiramente em direção a ele. Isto não é vingança, Damian, sussurrou. É justiça, e justiça para o nosso filho, que pelo menos terá um futuro seguro. Quando se endireitou, havia lágrimas em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Saguão do tribunal. 11h15 da manhã. Ruth Dias havia se refugiado no banheiro feminino do segundo andar, observando seu reflexo no espelho enquanto tentava reparar o rímel que havia escorrido por suas bochechas. Suas mãos tremiam ao aplicar o corretivo
sob os olhos inchados. Em menos de uma hora, seu mundo perfeito havia desmoronado como um castelo de cartas. Havia imaginado este dia como o começo de sua nova vida. A esposa do empresário de sucesso. A mulher que havia conseguido tudo o que Cristina havia perdido por ser ingênua demais. Mas agora resultava que Damian não era mais que um funcionário muito bem vestido. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Já são marido e mulher? Estou ansiosa para contar às vizinhas. Ruth deixou escapar uma risada amarga. Como explicar à sua mãe que havia se casado com um homem que não tinha nada? Como explicar às suas amigas do Instagram que haviam seguido cada passo de sua conquista amorosa que tudo havia sido uma ilusão? Enquanto isso, no saguão principal, Damian permanecia sentado em um dos bancos de mármore verde, com a vista perdida nas colunas neoclássicas do edifício. Os papéis do divórcio descansavam sobre seus joelhos, assinados, mas ainda úmidos de realidade. Ao seu lado, seu advogado Miguel Santos guardava silenciosamente os documentos em sua maleta. Como você não sabia disso? Murmurou Damian, mais para si mesmo do que para Miguel. Trabalhamos juntos desde 2018. Miguel afrouxou a gravata mostarda, claramente desconfortável. Damian, eu só cuido dos contratos de obra e dos seguros. Os temas mercantis eram cuidados pela sua gestora, Helena Ruiz. Assumi que você era o proprietário porque sempre agia como tal. Mas tenho acesso a todas as contas, tomo todas as decisões operacionais. Isso é perfeitamente compatível com ser administrador sem ser proprietário. É mais comum do que você pensa em empresas familiares. Damian passou as mãos pelo cabelo. Sua empresa, seu sucesso, sua identidade. Tudo construído sobre areia movediça, sem que ele percebesse. Como tinha sido tão cego? Cristina apareceu no saguão acompanhada de seu advogado e de sua mãe Sônia, que havia subido do estacionamento após receber uma chamada urgente. A mulher mais velha observava seu genro com uma mistura de tristeza e decepção. Damian levantou-se quando a viu se aproximar. Cristina, temos que conversar. Já não há nada para conversar, Damian. Os papéis estão assinados. Não me refiro ao divórcio. Me refiro a tudo isto. Gesticulou vagamente para os documentos. Desde quando você sabia? Cristina parou a alguns metros dele. Sua mãe e Jordi mantiveram-se discretamente afastados, mas perto o suficiente para intervir se fosse necessário. Desde quando sabia que era a proprietária da empresa? Desde sempre. Eu assinei todos os papéis, Damian. Eu coloquei o dinheiro. Desde quando sabia da sua aventura com Ruth? Perguntou Cristina. Desde fevereiro. A confissão caiu entre eles como uma bomba silenciosa. Fevereiro? A voz de Damian era apenas um sussurro. Mas, se você sabia desde fevereiro, por que não disse nada antes? Cristina acariciou seu ventre com ternura. Porque eu precisava de tempo para processar que o homem com quem me casei era capaz de me trair enquanto eu carregava seu filho. Precisava de tempo para decidir que tipo de vida eu queria para o meu bebê. E precisava de tempo para garantir que acontecesse o que acontecesse, ele teria um futuro estável. Sônia aproximou-se um passo, com os olhos brilhantes de orgulho por sua filha. E por que hoje? Por que esperar o divórcio para... Porque hoje Ruth ia se casar com você acreditando que você era um empresário de sucesso. Hoje ela ia conseguir tudo o que sempre quis tirar de mim. E me pareceu justo que ela descobrisse a realidade no mesmo dia em que eu recuperava minha liberdade. Nesse momento, Ruth desceu as escadas com passo vacilante. Havia retocado a maquiagem, mas seus olhos continuavam mostrando a devastação interna. Aproximou-se do grupo com o queixo levantado, tentando manter alguma dignidade. Parabéns.
disse dirigindo-se a Cristina. Você ganhou. Isso faz você se sentir melhor? Cristina a observou com calma. Isto não era uma competição, Ruth. Nunca foi. Era meu casamento, minha vida, meu futuro. E você decidiu tentar destruí-lo. Eu não destruí nada que já não estivesse quebrado. Talvez você tenha razão. Cristina assentiu lentamente. Mas a diferença entre você e eu é que eu construí algo próprio. Você só tentou roubar o que acreditava ser dos outros. Ruth olhou para Damian, que continuava em estado de choque, e depois voltou para Cristina. E o que acontece agora? Vai demiti-lo? Vai arruinar a vida dele por vingança? Damian é um bom administrador e um bom pai. Enquanto cumprir essas duas funções, seu trabalho está seguro. Cristina fez uma pausa significativa. Mas Ruth, espero que entenda que as esposas dos funcionários não têm acesso a certos privilégios empresariais. O golpe foi silencioso, mas devastador. Ruth compreendeu no instante. Nada de carros da empresa, nada de viagens de negócios pagas, nada dos cartões de crédito corporativos que ela havia dado como garantidos. Sua nova vida acabava de encolher drasticamente. Vamos, Damian, murmurou Ruth, pegando-o pelo braço. Vamos sair daqui. Mas Damian resistiu, com os olhos fixos em Cristina. Por que você não me odeia? Depois de tudo o que eu fiz, por que não me odeia? Cristina sorriu com tristeza. Porque odiar requer energia que prefiro investir em amar nosso filho. Ela tocou suavemente seu ventre. E porque ele vai precisar que seus pais sejam capazes de se dar bem, mesmo que já não sejam marido e mulher. Damian assentiu lentamente, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Não só uma esposa, não só uma empresa, havia perdido uma mulher extraordinária que, inclusive no meio do pior momento de sua vida, continuava pensando no bem-estar de todos. Enquanto o casal se afastava em direção à saída, Sônia aproximou-se de sua filha. Você está bem, querida? Cristina observou as portas giratórias por onde acabavam de desaparecer seu passado e sua dor. Pela primeira vez em meses, mamãe. Acho que sim. Mas em sua bolsa, o celular vibrou com uma notificação que mudaria tudo outra vez. Uma mensagem de Helena Ruiz, sua gestora. Cristina, precisamos falar urgentemente. Descobriram algo sobre as contas da empresa. Escritório de Helena Ruiz. Despacho contábil. 14h30. A gestoria de Helena Ruiz ocupava o segundo andar de um edifício modernista na rua Balmes, com janelões que davam para o bulício do Eixample. Cristina acomodou-se na cadeira de couro cor terracota em frente à mesa de nogueira maciça. Enquanto Helena organizava nervosamente uma montanha de papéis e faturas, o aroma de café recém-feito não conseguia dissimular a tensão que flutuava no ambiente. Helena, uma mulher de 45 anos com o cabelo castanho preso num coque impecável e óculos de armação dourada, havia sido a gestora de confiança da família durante quase uma década. Conhecia cada euro que entrava e saía das contas, cada investimento, cada gasto. Por isso, sua chamada urgente havia alarmado tanto Cristina. Antes de começar, disse Helena, servindo-se de um copo de água com mãos trêmulas, preciso que você saiba que jamais teria permitido isto se soubesse o que estava acontecendo de verdade. Cristina franziu a testa, sentindo como seu filho se movia inquieto em seu ventre, como se também percebesse a gravidade do momento. Helena, você está me assustando. O que você descobriu? A gestora abriu uma pasta cor de vinho e extraiu vários extratos bancários marcados com post-its amarelos. Esta manhã, depois da sua ligação sobre o divórcio, decidi revisar todas as contas para preparar o relatório patrimonial final. E encontrei irregularidades. Que tipo de irregularidades? Transferências.
Damian tem feito transferências mensais da conta empresarial para uma conta pessoal que não está registrada no nome dele. O coração de Cristina acelerou. Depois de tudo o que viveu no tribunal, ainda havia mais surpresas? De quanto dinheiro estamos falando? Nos últimos 8 meses, uns 45 mil euros. Helena passou as páginas mostrando cada transferência marcada. Sempre no dia 15 de cada mês, sempre a mesma quantidade. 5.025 euros. Cristina sentiu a boca secar. Essa quantidade não era casual. Era exatamente o salário mensal que ela ganhava no centro de saúde. Em nome de quem está a conta receptora? Helena hesitou um momento antes de responder. Ruth Dias Moreno. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso próprio. Cristina recostou-se na cadeira, processando a informação. Durante meses, enquanto ela trabalhava turnos duplos no centro de saúde para economizar dinheiro para o bebê, seu marido estava presenteando o equivalente ao seu salário completo para sua amante. Tem mais? Perguntou com voz rouca. Helena assentiu gravemente e abriu outra seção da pasta. Gastos não declarados. Um apartamento na Avenida Diagonal, alugado sob o nome da empresa como escritório técnico, mas que, segundo minhas investigações, é usado para outros fins. Eu sei, é onde se encontravam. Mas além do aluguel, há gastos de decoração, faturas de restaurantes caros, inclusive uma fatura de uma joalheria do Passeig de Grácia. Helena apontou cada documento, tudo cobrado como gastos de representação empresarial. Cristina fechou os olhos, sentindo como a traição se multiplicava como uma hidra. Não só a havia enganado com outra mulher, havia usado sua empresa, seu dinheiro, para manter sua amante como se fosse uma princesa. Quanto no total? Entre as transferências diretas e os gastos encobertos, perto de 80 mil euros em 8 meses. A cifra flutuou no ar como uma sentença. Helena aproximou-se um pouco mais, baixando a voz. Cristina, isto é, tecnicamente, apropriação indébita. Damian usou fundos empresariais para gastos pessoais sem autorização da proprietária. Poderíamos denunciá-lo. Denunciá-lo? Cristina abriu os olhos. O que implicaria isso? Acusações criminais. Poderíamos estar falando de entre 2 e 6 anos de prisão, dependendo da quantia, e teria que devolver todo o dinheiro, com juros e multas. Cristina levantou-se lentamente e aproximou-se do janelão. Abaixo, na rua Balmes, a vida continuava seu curso normal. Gente que comprava na farmácia, estudantes que entravam e saíam do metrô, casais que caminhavam de mãos dadas, vidas normais, sem o drama que havia consumido a sua durante tantos meses. Helena? Sim? O que você faria? Se fosse eu, o que faria? Helena tirou os óculos e os limpou cuidadosamente antes de responder. Como gestora, diria para você proteger seus interesses e os do seu filho. Como mulher, fez uma pausa significativa. Como mulher que viu casos demais como este, diria que às vezes a melhor vingança não é a que destrói o outro, mas a que constrói você. Cristina assentiu lentamente, acariciando sua barriga. Preciso pensar. Preciso falar com alguém. Claro, mas Cristina precisa saber mais uma coisa. Helena colocou os óculos de novo. Esta manhã, depois da audiência, Ruth Dias ligou, perguntando se podia acessar as contas empresariais para ajudar com a gestão administrativa. Sério? Cristina deixou escapar uma risada amarga. Nem sequer passaram 3 horas desde que descobriu que Damian não tem nada e já está tentando conseguir acesso ao meu dinheiro. Eu disse a ela que só a proprietária da empresa podia autorizar esses acessos, mas insistiu muito. Inclusive mencionou que poderia convencer Damian a fazer algumas mudanças na estrutura empresarial. Cristina virou-se para Helena com uma expressão
que a gestora nunca tinha visto nela. Já não era a fisioterapeuta doce e confiante que conhecera anos atrás. Era uma mulher que havia aprendido, talvez tarde demais, que neste mundo era preciso saber se defender. Helena, quero que você faça algo por mim. O que precisar. Quero que prepare um relatório completo de todas essas irregularidades. Datas, quantidades, conceitos, tudo documentado legalmente. Fez uma pausa, olhando de novo para a rua. E quero que troque todas as senhas de acesso às contas. A partir de amanhã, qualquer movimento empresarial superior a 500 euros precisará da minha autorização pessoal. Cristina, tem certeza? Isso significa que Damian não poderá. Damian poderá continuar gerenciando as operações diárias, mas acabaram os presentinhos para sua esposa. Sua voz soou firme, decidida. E Helena, quero que Ruth saiba exatamente por que não vai ter acesso a nada. Helena sorriu pela primeira vez em toda a tarde. Quando quer que o relatório esteja pronto? Cristina consultou seu relógio. Eram 15h15. Em algumas horas, Damian e Ruth estariam em seu apartamento de recém-casados, provavelmente planejando como aproveitar os recursos empresariais para sua lua de mel. Esta mesma tarde. E Helena, certifique-se de que recebam uma cópia autenticada antes das 8 da noite. Enquanto Cristina se dirigia para a porta, Helena a deteve com uma última pergunta. E se Damian tentar contatar você? Se quiser negociar? Cristina parou no batente, uma mão na maçaneta e outra em seu ventre. Diga a ele que estarei encantada em falar, depois que ele devolver até o último centavo que roubou do meu filho. A porta se fechou com um clique suave, mas definitivo, como o som de uma nova vida começando. Apartamento de Damian e Ruth. Pedralbes, 19h45. O apartamento de 2 quartos em Pedralbes cheirava a champanhe barato e a sonhos partidos. Ruth havia tentado criar um ambiente romântico com velas cor de marfim e pétalas de rosa espalhadas pelo chão. Mas a realidade de sua nova situação econômica havia transformado a celebração em uma farsa agridulce. As taças eram de vidro comum, não de baccará como havia sonhado, e o champanhe era uma cava do Mercadona, não o Dom Perignon que havia imaginado para sua noite de núpcias. Damian permanecia sentado no sofá, cinza antracite, ainda com a camisa amassada da manhã, contemplando seu celular com expressão sombria. As faturas se acumulavam na mesa de centro. Aluguel, luz, lígua, internet, gastos que antes pareciam insignificantes quando acreditava ter uma empresa próspera, mas que agora se erguiam como montanhas ameaçadoras. Você vai ficar aí sentado a noite toda? Perguntou Ruth da cozinha americana, onde tentava preparar um jantar romântico com os escassos ingredientes que haviam encontrado na geladeira. Supõe-se que este é o nosso dia especial. Especial? Damian ergueu os olhos. Ruth, você se dá conta do que aconteceu hoje? Não tenho nada, absolutamente nada. Sou um funcionário da minha ex-mulher. Ruth aproximou-se com 2 pratos de massa com molho de tomate, tentando manter um sorriso que não chegava aos seus olhos. Mas continuamos juntos. Isso é o que importa, não é? O amor pode tudo. Antes que Damian pudesse responder, a campainha tocou com insistência. 3 toques longos, seguidos de outros 3. Ruth franziu a testa e se dirigiu ao interfone. Quem é? Serviço de entregas urgentes. Certificado para Damian Hurtado e Ruth Dias. Ruth trocou um olhar inquieto com Damian. Quem enviaria correspondência certificada no dia do casamento deles? Pode subir, disse, apertando o botão. 5 minutos depois, um mensageiro uniformizado entregava-lhes um envelope acolchoado cor de Manila com o logotipo da gestoria de Helena Ruiz. Damian assinou o recibo com mãos trêmulas,
pressentindo que o que quer que contivesse aquele envelope não ia melhorar seu dia. Uma vez a sós, rasgou o envelope com cuidado. Dentro havia um relatório de 12 páginas encadernado em espiral, com uma nota manuscrita de Helena na primeira página. Damian, Cristina pediu que eu te entregasse isto antes das 8. Precisamos falar amanhã, na primeira hora. Helena. Ruth aproximou-se por trás, lendo por cima do ombro dele. O que é isso? Damian passou a primeira página e começou a ler. Com cada linha, seu rosto ficava mais pálido. As transferências, os gastos, as faturas, tudo estava ali, documentado com precisão cirúrgica. Datas, quantidades, conceitos. Cada euro que havia tomado emprestado da empresa durante os últimos 8 meses. Oh, meu Deus! Murmurou. Ruth arrancou o documento das mãos dele e começou a ler em voz alta. Transferência para a conta de Ruth Dias Moreno, 5.625 euros. Conceito não especificado. Sua voz foi enfraquecendo enquanto avançava. Fatura Joalheria Sunier, 3.200 euros. Conceito: pulseira ouro branco com diamantes. Olhou para Damian com horror crescente. Gastos apartamento Avenida Diagonal. 2.800 euros mensais durante 8 meses. Damian afundou-se mais no sofá, como se o couro pudesse engoli-lo inteiro. Eu sei de tudo, mas isto é roubo. Ruth agitava as páginas freneticamente. Como pôde fazer isto sem me contar? Sem te contar? Damian olhou para ela com incredulidade. Ruth, você sabia perfeitamente de onde vinha o dinheiro. Acreditava que eu tinha uma mina de ouro escondida? Eu acreditava que você era o dono da empresa. Você me disse que tudo era seu. E eu acreditava que era. Damian pôs-se de pé, começando a caminhar em círculos. Até esta manhã, eu também acreditava que era minha empresa. Mas acontece que durante todos estes anos, fui apenas um funcionário com acesso ao cofre. Ruth continuou lendo, sua voz cada vez mais aguda. Total de fundos desviados, 79.847 euros. Segundo o artigo 252 do Código Penal Espanhol, a apropriação indébita de quantias superiores a 50.000 euros constitui crime grave. Deixou cair o relatório como se fosse venenoso. Crime grave! Crime grave! Acalme-se. Não me diga para me acalmar. Acabamos de nos casar. E acontece que meu marido é um criminoso. Damian aproximou-se da janela, observando as luzes de Barcelona que começavam a acender no entardecer. Do 9º andar, a cidade parecia um tabuleiro de xadrez iluminado, e ele acabava de perceber que havia sido um peão durante todo o jogo. Ruth, precisamos pensar. Precisamos buscar uma solução. Que tipo de solução? Ruth havia começado a chorar, sua maquiagem escorrendo pela segunda vez no dia. Como vamos devolver quase 80.000 euros? De onde vamos tirar esse dinheiro? Não sei, mas tem que haver uma maneira. Uma maneira? Ruth limpou as lágrimas com as costas da mão. A única maneira é que Cristina decida não te denunciar. E depois do que fizemos a ela, por que diabos ela faria isso? Damian virou-se para ela, e pela primeira vez desde que a conhecia, viu algo parecido com medo real nos olhos de Ruth. Não o medo calculado que usava para conseguir coisas, mas terror genuíno. Poderíamos falar com ela, explicar a situação, propor um plano de pagamentos. Um plano de pagamentos? Ruth riu com amargura. Damian, você ganha 2.500 euros por mês como administrador. Eu estou parada desde que deixei meu trabalho na consultoria para aproveitar nosso relacionamento. Quantos anos levaríamos para devolver 80.000 euros? Fizeram os cálculos mentalmente.
sem gastos de sobrevivência básica, destinando cada euro à dívida, mais de 2 anos, com gastos reais de vida, provavelmente 5 ou 6 anos. Talvez pudéssemos vender algo. Meus móveis, o carro. Seu carro tem 12 anos e seus móveis você comprou na IKEA há 1 década. Ruth deixou-se cair em uma cadeira. Damian, estamos arruinados. E o pior de tudo é que eu acreditei que estava roubando a vida perfeita de Cristina. Mas acontece que a vida perfeita era dela desde o princípio. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo celular de Damian. Uma mensagem de Helena Ruiz. Damian, Cristina quer te ver amanhã às 9h no meu escritório. Venha preparado para falar de devoluções. Ou de advogados criminalistas. Você escolhe. Ruth leu a mensagem por cima do ombro dele e desabou completamente. Nossa lua de mel vai ser numa cela, não é? Damian não respondeu. Apenas observou como as velas se consumiam lentamente, levando com elas os últimos vestígios de sua antiga vida. Em algum lugar de Barcelona, Cristina Montalvo dormia tranquila pela primeira vez em meses, e o bebê em seu ventre chutava suavemente, como se soubesse que o futuro, por fim, havia começado a clarear. Damian chegou 5 minutos antes do encontro, mas as olheiras violáceas, sob seus olhos, denunciavam uma noite em claro. Usava a mesma roupa do dia anterior, ligeiramente amassada, e o aroma de café frio se misturava com o cheiro de ansiedade que parecia emanar de seus poros. Ruth havia decidido ficar no apartamento, alegando que não podia suportar ver Cristina fingindo ser a vítima. Helena o recebeu com expressão séria e o conduziu à sala de reuniões, onde Cristina já esperava. Mas a mulher que viu sentada à mesa não era a mesma que havia conhecido 7 anos atrás. Esta Cristina usava um vestido cor de esmeralda que realçava seu ventre de 8 meses, o cabelo preso num coque elegante, e uma expressão de serenidade que contrastava dramaticamente com o aspecto decomposto dele. Bom dia, Damian, disse sem se levantar, apontando a cadeira à sua frente. Obrigada por vir. Cristina, começou ele, mas ela ergueu uma mão pedindo silêncio. Antes que diga nada, quero que saiba que passei a noite toda pensando nisto, no que significa, no que implica para o nosso filho. Acariciou seu ventre com ternura. E tomei uma decisão. Damian acomodou-se nervosamente na cadeira, suas mãos tremendo levemente, enquanto Helena dispunha vários documentos sobre a mesa cor de cereja. Mas primeiro preciso que me explique algo. Preciso entender por quê. Não o dinheiro. Isso eu já entendo. Preciso entender por que você mentiu para mim durante tantos meses, enquanto eu trabalhava turnos duplos para economizar para o bebê. A pergunta flutuou no ar como uma adaga suspensa. Damian passou as mãos pelo rosto, buscando palavras que não chegavam. No início era só algo pontual. Ruth havia perdido o trabalho na consultoria e precisava de ajuda temporariamente. Só iam ser uns 2 meses até que encontrasse algo novo. E as joias? E o apartamento? Isso também era temporário? Damian baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos verde-oliva que o observavam sem piscar. Ruth dizia que se íamos ficar juntos, tínhamos que viver como um casal de verdade. Que se eu a amava de verdade, tinha que demonstrar que podia cuidar dela como ela merecia. Como ela merecia. Cristina repetiu as palavras lentamente. E quanto ao que eu merecia, Damian, e quanto ao que nosso filho merece. Cristina, você tem que entender. Eu acreditava que a empresa era nossa. Acreditava que estava usando dinheiro que também era meu. Mas mesmo que tivesse sido dinheiro nosso, a voz de Cristina endureceu pela primeira vez. Você acha que tinha o direito de gastá-lo em outra mulher sem me dizer?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena pigarreou suavemente e abriu a primeira pasta. Damian, legalmente você tem 3 opções. Primeira, Cristina apresenta denúncia penal por apropriação indébita. Dado o montante envolvido, estaria enfrentando entre 2 e 6 anos de prisão. Damian empalideceu visivelmente. Segunda opção, você devolve integralmente os 79.147 euros num prazo máximo de 30 dias. Sem juros, sem penalizações. Apenas a devolução completa. Helena, eu não tenho esse dinheiro. Não tenho nem a 10ª parte. Eu sei. Por isso existe uma terceira opção. Cristina inclinou-se para a frente, entrelaçando as mãos sobre a mesa. A terceira opção fui eu mesma que desenhei, e é a que prefiro. Pelo nosso filho. Damian ergueu os olhos, esperançoso pela primeira vez em horas. Estou ouvindo. Cristina respirou profundamente antes de falar. Você vai continuar como administrador da Reformas Hurtado, mas seu salário será reduzido a 1.500 euros mensais durante os próximos 40 meses. Os 2.000 euros restantes do seu salário atual irão diretamente para saldar a dívida. Mas, Cristina, com 1.500 euros não posso nem pagar o aluguel do apartamento. Isso não é problema meu, Damian. Esse é o problema que você tem que resolver com sua esposa. A palavra esposa soou estranha em sua boca, como se fosse um idioma estrangeiro. Helena interveio consultando seus papéis. Com esse plano de pagamentos, a dívida ficaria saldada em aproximadamente 3 anos e 4 meses. Além disso, Cristina está disposta a não cobrar juros. E o que acontece se eu aceitar? Que garantias eu tenho? Cristina sorriu pela primeira vez em toda a conversa, mas não era um sorriso caloroso. As mesmas garantias que eu tive quando usei minha herança para te salvar da falência. As mesmas que tive quando confiei em você durante 7 anos de casamento. Nenhuma. Apenas a minha palavra. Mas se eu aceitar isto, como vou explicar para a Ruth? Ela esperava outra vida. Ruth esperava uma vida construída sobre mentiras e dinheiro roubado. Cristina levantou-se lentamente. Agora ela terá a vida que realmente corresponde a vocês. Uma vida honesta. Helena preparou vários documentos sobre a mesa. Damian, preciso de uma resposta agora. Cristina tem hora com seu advogado criminalista às 11. Se não assinar este acordo antes dessa hora, ela procederá com a denúncia. Damian olhou para o relógio de parede. Eram 9h30. Tinha 30 minutos para decidir entre a prisão e a pobreza. Entre a destruição total e a oportunidade de uma segunda vida. Se eu assinar isto, poderemos nos dar bem? Pelo bebê? Cristina aproximou-se da janela, observando o tráfego matinal da rua Balmes. Damian, eu não te odeio, mas a confiança é como um cristal. Quando se quebra, você pode colar, mas as rachaduras sempre vão ser notadas. Virou-se para olhá-lo. Podemos ser civilizados pelo nosso filho. Podemos ser parceiros comerciais, mas nunca voltaremos a ser amigos. E se a Ruth não conseguir se adaptar às novas circunstâncias? Cristina deu de ombros com indiferença. Ruth tomou suas decisões, sabendo das consequências. Agora terá que viver com elas. Igual eu tive que viver com as de vocês. Helena colocou uma caneta dourada sobre os documentos. Qual é a sua decisão, Damian? Ele pegou a caneta com mãos trêmulas. Em sua mente se aglomeravam as imagens dos últimos meses, as mentiras, os enganos, as noites em que Ruth lhe havia feito acreditar que mereciam uma vida de luxo. Mas também pensou em seu filho, que nasceria em algumas semanas e que precisaria de um pai presente, não de um pai na prisão. Uma última pergunta, Cristina. Por que está fazendo isto? Por que me dá esta oportunidade, em vez de me mandar para a cadeia? Cristina tocou seu ventre, onde seu filho chutava suavemente.
porque ele vai precisar que seu pai seja um homem íntegro, e os homens íntegros pagam suas dívidas. Damian assinou o documento sem ler as letras pequenas. Quando saiu do escritório 20 minutos depois, caminhava como um homem livre, mas também como um homem que acabava de descobrir o verdadeiro preço de suas decisões. Ruth esperava na sala como um felino enjaulado, caminhando de um extremo ao outro do cômodo, enquanto roía nervosamente a Maína a unha do polegar. Havia trocado seu vestido de noiva do dia anterior por jeans desgastados e uma camiseta cor de mostarda que havia encontrado no armário de Damian. Os saltos de grife haviam sido substituídos por tênis esportivos, como se inconscientemente já estivesse se preparando para uma vida mais austera. Quando ouviu a chave na fechadura, lançou-se em direção à porta. E então? O que aconteceu? Ela vai te denunciar? Damian entrou arrastando os pés, com os ombros caídos e uma expressão que misturava alívio e derrota. Levava na mão uma cópia do acordo assinado, as páginas ligeiramente amassadas pela pressão de seus dedos. Não vai me denunciar. Ruth exalou aliviada, levando a mão ao peito. Graças a Deus. E então? Ela perdoou a dívida? Decidiu virar a página pelo bem do bebê? Damian deixou-se cair no sofá e largou os papéis sobre a mesa de centro, entre as taças de cava do dia anterior que ainda permaneciam ali como testemunhas de sua lua de mel fracassada. Não exatamente. O que significa não exatamente? Ruth aproximou-se e começou a ler o documento. Redução salarial compensatória, 1.500 euros mensais. Sua voz foi se elevando com cada palavra. Duração do acordo, 40 meses. Ficou em silêncio, fazendo os cálculos mentalmente. Quando terminou, olhou para ele com uma expressão de horror absoluto. 1.500 euros? 1.500 euros por mês durante mais de 3 anos. Ruth, é melhor que a prisão. Melhor que a prisão, gritou, jogando os papéis para o alto. Com 1.500 euros, como vamos viver? Como vamos pagar este apartamento? Como vamos manter nosso nível de vida? Teremos que nos adaptar. Nos adaptar? Ruth riu com histeria. Damian, o aluguel deste apartamento são 1.800 euros. Só o aluguel, sem contar luz, água, gás, comida, transporte. Damian afundou-se mais no sofá. Durante o trajeto de volta havia tentado não pensar nos números, mas agora a realidade matemática se estendia diante dele como um precipício. Teremos que nos mudar para algo menor, algo mais econômico. Mais econômico? Ruth começou a caminhar outra vez. Você se refere a um desses apartamentos de 50 metros quadrados no subúrbio? A compartilhar parede com os vizinhos? A não ter garagem nem terraço? Ruth, por favor, não me diga para me acalmar. Ela girou-se para ele com os olhos em chamas. Você sabe o que isso significa? Significa que terei que voltar a trabalhar. Significa que terei que buscar trabalho de secretária ou balconista, porque minha experiência em consultoria já não vale nada depois de 1 ano parada. Significa que em vez de ser a esposa de um empresário de sucesso, vou ser a esposa de um funcionário, no vermelho. Damian pôs-se de pé, tentando se aproximar dela, mas Ruth recuou, como se ele fosse contagioso. Mas continuamos juntos? O amor pode superar. O amor? Ruth o interrompeu com uma gargalhada amarga. De que amor você fala, Damian? Do amor que sentia quando me presenteava com pulseiras de 3.000 euros? Do amor que sentia quando me levava para jantar em restaurantes de estrela Michelin? Porque esse amor custava 80.000 euros. E acontece que esse amor era roubado. As palavras caíram entre eles como marteladas. Damian se deu conta, talvez pela primeira vez, de que Ruth nunca o havia amado.
Havia amado a versão dele que acreditava que tinha dinheiro, status, poder. A versão que acabou sendo uma fantasia. Então, o que você propõe? O que fazemos? Ruth dirigiu-se ao quarto sem responder. Damian a seguiu e a encontrou abrindo o armário de par em par, tirando roupas e jogando-as sobre a cama cor de pérola. O que você está fazendo? O que deveria ter feito há meses. Ruth colocou vários vestidos em uma mala. Sair disto antes que seja tarde demais. Você vai embora? Estou indo embora. Ruth não levantou os olhos enquanto dobrava uma blusa. Isto foi um erro desde o princípio. Eu acreditei que estava ganhando na loteria com você, mas acontece que me casei com um mentiroso falido. Damian sentiu como se tivessem lhe dado um soco no estômago. Mas acabamos de nos casar. Ontem você disse que me amava. Ontem eu acreditava que você era outra pessoa. Ruth fechou a mala com um golpe seco. A pessoa por quem me apaixonei não existe. Era só um personagem que você interpretou muito bem durante 8 meses. E para onde você vai? Ruth colocou a bolsa no ombro e agarrou a mala. Para a casa da minha irmã, até que possa reorganizar minha vida, até que possa encontrar trabalho e esquecer este pesadelo. Ruth, por favor, podemos seguir em frente. Podemos buscar uma maneira. Ela parou no batente da porta do quarto. Sabe qual é a diferença entre você e Cristina, Damian? Ela construiu algo real. Você só soube viver de mentiras. Fez uma pausa. E eu fui tola o suficiente para acreditar nessas mentiras. Isto é definitivo? Ruth olhou para ele pela última vez, e em seus olhos havia algo parecido com desprezo. Tão definitivo quanto o nosso divórcio de ontem. Só que desta vez, eu sou a que vai embora com dignidade. A porta se fechou com um clique suave, mas final. Damian ficou sozinho no apartamento, rodeado pelos restos de uma vida que havia resultado ser uma miragem. As velas consumidas, as taças vazias, as pétalas de rosa já murchas no chão. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Damian, começamos na segunda-feira com um novo sistema de gestão. Não chegue atrasado. Seu futuro depende da sua pontualidade. Ele dirigiu-se à janela e observou a cidade que se estendia sob seus pés. Dali de cima, Barcelona continuava parecendo linda e cheia de possibilidades. Mas ele já não fazia parte dessas possibilidades. Agora era apenas um homem de 36 anos, divorciado, abandonado e em dívida com a única pessoa que havia sido sincera com ele desde o princípio. Em algum lugar dessa mesma cidade, Cristina preparava o quarto de seu filho com a tranquila segurança de quem havia apostado na verdade e havia ganhado. Completamente. Apartamento de Pedralbes, 3 semanas depois. A solidão tinha gosto de café frio e cheiro de pizza de ontem. Damian acordou no sofá pela 15ª manhã consecutiva, com o pescoço rígido e a certeza de que outro dia de humilhação o esperava. O apartamento que uma vez havia sido seu refúgio de solteiro elegante, agora parecia um mausoléu de suas ambições fracassadas. As faturas se acumulavam na mesa como testemunhos de uma vida que já não podia se permitir. 1.800 euros de aluguel, 300 de condomínio, 200 de luz e gás, sem contar comida, transporte, telefone. Seu novo salário de 1.500 euros evaporava antes de chegar às suas mãos. Como água no deserto. Seu celular tocou. Era Miguel Santos, seu ex-advogado. Mas agora a voz do outro lado do telefone soava distante, profissionalmente cortês. Damian, tenho notícias sobre o apartamento da Diagonal. O proprietário decidiu não renovar o contrato. Aparentemente ficou sabendo que era usado para fins não comerciais. Como ele ficou sabendo? Recebeu uma chamada anônima com informações muito detalhadas sobre as atividades que se desenvolviam lá.
Alguém enviou até fotografias. Damian não precisava perguntar quem havia feito essa chamada. Cristina estava fechando meticulosamente todas as frentes, cortando uma a uma as conexões com sua vida passada. Tem mais alguma coisa? Sim. Os fornecedores da obra de Sarriá começaram a me perguntar pelos pagamentos. Aparentemente há faturas pendentes de aprovação que precisam do seu visto. Perdão, do visto da Cristina. Damian fechou os olhos. Até seus antigos contatos profissionais haviam começado a tratá-lo como um intermediário, não como o decisor que acreditava ser. Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sabia que eu não era o proprietário da empresa? Um silêncio incômodo se estendeu pela linha telefônica. Damian, no mundo empresarial há sinais. O fato de que todos os contratos bancários estivessem em nome de Cristina, que as hipotecas dos locais comerciais fossem dela, que inclusive o seguro de responsabilidade civil estivesse em nome dela, são detalhes que a gente nota quando está há anos nisto. E por que nunca me disse nada? Porque assumi que era uma estratégia fiscal, ou que simplesmente preferiam manter assim por razões pessoais. Não é raro em casamentos jovens, onde um dos cônjuges tem melhor histórico de crédito. Damian desligou sem se despedir. Todo mundo sabia, menos ele. Havia estado vivendo numa bolha de autoengano durante anos, acreditando-se o protagonista de uma história onde era apenas um ator coadjuvante. O escritório na rua Muntaner cheirava a tinta fresca e a novos começos. Cristina havia decidido remodelar o espaço, transformando-o da caverna masculina que Damian havia criado em um ambiente mais profissional e acolhedor. As paredes agora eram cor de marfim, com detalhes em verde sálvia, e havia plantas em vasos de terracota que davam vida ao ambiente. Damian chegou da reunião com os arquitetos do projeto de Grácia, levando debaixo do braço uma pasta com os planos modificados. Encontrou Cristina sentada atrás da mesa principal, revisando faturas, enquanto seu ventre, já de 9 meses, descansava sobre a mesa. Os planos estão aprovados, disse, deixando a pasta na frente dela. Mas pediram 2 modificações estruturais que vão aumentar o orçamento em uns 8.000 euros. Cristina ergueu os olhos. Seu rosto havia perdido a palidez dos primeiros meses de gravidez e agora irradiava uma energia tranquila, mas determinada. São modificações necessárias ou sugestões? Necessárias. Problemas com os encanamentos originais, que não apareciam nos planos antigos. Aprovadas. Assinou a autorização sem duvidar. Algo mais. Damian sentou-se na cadeira em frente à mesa, a mesma cadeira onde antes se sentavam os clientes quando ele era o chefe. Agora se sentia como um funcionário no escritório do diretor. Cristina, preciso falar com você. Estou ouvindo? Não posso continuar vivendo em Pedralbes. Com meu novo salário, é impossível manter esse apartamento. Cristina deixou os papéis e prestou atenção completa. Encontrou algo mais econômico? Tem um apartamento em Nou Barris. 2 quartos, 700 euros por mês. Fica perto do metrô, mas fica num bairro que não é exatamente onde imaginei que viveria aos 36 anos. Pela primeira vez em semanas, Cristina mostrou algo parecido com compaixão. Damian, eu cresci em Nou Barris. Minha mãe continua vivendo lá. Não é o fim do mundo. Eu sei. Não queria dizer que fosse um bairro ruim. Só que, passou as mãos pelo cabelo, é difícil aceitar que sua vida vai para trás, em vez de para frente. Sabe qual é a diferença entre ir para trás e começar de novo? Damian negou com a cabeça. Quando você vai para trás, olha constantemente o que perdeu. Quando começa de novo,
Olha o que pode construir. Ficaram em silêncio uns minutos, enquanto Cristina voltava a revisar as faturas e Damián observava pela janela. Na rua, a vida barcelonesa continuava seu ritmo habitual. Mães empurrando carrinhos, idosos jogando petanca no parque, adolescentes rindo na saída do colégio. Cristina, posso te perguntar uma coisa? Em frente. Por que você não me odeia? Depois de tudo o que eu te fiz, tudo o que fiz a você e ao bebê, por que não me odeia? Cristina recostou-se na cadeira, acariciando sua barriga com movimentos circulares. No início, sim, te odiava. Quando encontrei as primeiras faturas do apartamento, quando vi os extratos bancários, quando me dei conta da magnitude das mentiras, sim, te odiei. Fez uma pausa. Mas odiar é cansativo, Damián. E eu precisava de toda a minha energia para criar este menino e reconstruir minha vida. E agora o que sente? Agora sinto pena. Pena pelo homem que acreditei que você era. Pena pelo tempo que perdemos. E pena por Ruth, que se apaixonou por uma ilusão e agora está pagando o preço de sua própria ambição. Soube algo dela? Helena me comentou que ela havia tentado contatar a empresa para esclarecer mal-entendidos financeiros. Aparentemente, acredita que pode negociar algum tipo de compensação pelos danos emocionais do divórcio. Damián estremeceu. Mesmo depois de abandoná-lo, Ruth continuava tentando obter benefício econômico da situação. Você vai falar com ela? Não há nada para falar. Ruth tomou suas decisões com os olhos bem abertos. Agora tem que viver com as consequências. Igual a você. Igual a mim. Nesse momento, Cristina fez um gesto de dor e levou as mãos ao ventre. Você está bem? O bebê está inquieto hoje. Ultimamente se mexe muito, como se estivesse impaciente para sair. Sorriu meio sorriso. O médico diz que pode ser qualquer dia destes. Damián sentiu uma mistura estranha de emoção e terror. Seu filho estava prestes a nascer e ele seria pai pela primeira vez. Mas seria pai como um homem divorciado, em dívida, vivendo em um apartamento de 700 euros em Nou Barris. Pensou em nomes. Diego. Vai se chamar Diego? Por alguma razão especial? Cristina olhou diretamente nos olhos dele. Porque significa aquele que segue seu caminho. E quero que nosso filho saiba desde pequeno que, sem importar os erros que seus pais cometam, ele sempre pode escolher seu próprio caminho. Damián assentiu lentamente, compreendendo que o nome era também uma mensagem para ele, uma lição sobre segundas chances e a possibilidade de redenção. Cristina, quando o Diego nascer, poderei estar presente na vida dele? Poderei ser o pai que ele merece? Isso depende de você, Damián, do tipo de homem que você escolher ser a partir de agora. Ela se levantou com cuidado. O passado já está escrito, mas o futuro ainda está em branco. Enquanto Damián recolhia suas coisas para ir embora, Cristina lhe entregou um envelope azul celeste. O que é isto? O endereço do apartamento que aluguei para você em Nou Barris. Paguei o depósito e os primeiros 2 meses. Considere um investimento no futuro do Diego. Damián abriu o envelope e encontrou as chaves junto com um contrato de aluguel. Por que está fazendo isto? Porque uma criança precisa de um pai estável, e um pai não pode ser estável se está dormindo em sofás ou morando na rua. Quando Damián saiu do escritório, caminhou pela rua Montaner, com os olhos úmidos e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, sentia algo parecido com a esperança. Em seu bolso, as chaves de sua nova vida tintilavam suavemente a cada passo. E pela primeira vez desde o dia do divórcio, não soava como uma sentença. Soava como uma promessa. Centro de Saúde de Grácia. 6 semanas depois. As contrações haviam começado às 3 da madrugada.
mas Cristina havia esperado até às 8 para ligar para sua mãe. Não queria alarmar ninguém desnecessariamente. E depois de tudo o que viveu durante o último ano, havia aprendido a confiar em sua própria fortaleza. Agora, às 10h30 da manhã, encontrava-se na sala de espera do centro de saúde, onde havia trabalhado durante os últimos 5 anos, rodeada das caras familiares de suas colegas. "Você ligou para o Damian?" perguntou Montse, a enfermeira-chefe, enquanto revisava o histórico médico em seu tablet. "O pai tem direito de estar presente durante o parto." Cristina assentiu, ajustando o avental cor de lavanda que lhe haviam dado. "Enviei uma mensagem há 1 hora. Deve estar vindo." O que não mencionou foi que havia duvidado durante 20 minutos antes de enviar essa mensagem. Durante semanas, Damian havia cumprido religiosamente com suas obrigações trabalhistas, chegando pontual ao escritório, completando suas tarefas sem protestos, comportando-se como o funcionário modelo que nunca havia sido quando se acreditava o chefe. Mas entre eles, persistia uma distância que parecia impossível de salvar. Como se fossem 2 atores interpretando o papel de pais civilizados, sem conseguir acreditar de todo no personagem. Apartamento em No-Barris, mesma hora. Damian amarrou os sapatos marrom escuro com mãos trêmulas, enquanto tentava processar a realidade do que estava prestes a acontecer. Em algumas horas, seria pai. Seu filho, Diego, estava prestes a chegar ao mundo, e ele não tinha nem ideia de como ser o pai que uma criança merecia. Seu novo apartamento era exatamente o que havia esperado. Funcional, pequeno, honesto. 2 quartos, uma sala-cozinha, um banheiro com azulejos cor de creme, que haviam visto décadas melhores. Mas as janelas davam para o Parque de la Guineueta, onde cada manhã via pais empurrando balanços e ensinando seus filhos a andar de bicicleta. Durante as últimas semanas, esse parque havia se tornado uma promessa silenciosa da vida que queria construir com Diego. Seu celular tocou. Um número desconhecido. "Damian? Sou Ruth." A voz do outro lado da linha soava diferente, mais áspera, menos confiante. Havia perdido aquela cadência sedutora que havia usado durante os meses de sua aventura. "Ruth, não é um bom momento. Cristina está em trabalho de parto." "Eu sei, por isso te ligo. Precisamos falar antes que esse menino nasça." "Não temos nada para conversar." "Ah, temos sim." Sua voz recuperou algo de sua antiga acidez. "Temos que falar dos 3 anos que desperdicei com você. Temos que falar da casa que perdi em Justa Franks porque gastei minhas economias num vestido de noiva para me casar com um mentiroso." Damian sentou-se na borda da cama, reconhecendo o tom de chantagem emocional que Ruth havia aperfeiçoado durante seu relacionamento. "Ruth, você sabia perfeitamente no que se metia. Eu sabia que me metia com um empresário de sucesso, não com um funcionário falido." Sua voz se elevou. "E agora acontece que até meu currículo está manchado porque deixei um trabalho estável para ficar com você. O que você quer, Ruth? Compensação, pelos danos e prejuízos, pelas oportunidades perdidas, pelo tempo desperdiçado." Damian riu, mas não era uma risada de humor. "Compensação, Ruth? Eu vivo num apartamento de 700 euros. Meu salário mal dá para comer. De onde você acha que vou tirar dinheiro para te compensar? Da mesma conta de onde tirou 80.000 euros para me manter durante 8 meses. De Cristina." A conexão tornou-se imediatamente clara. Ruth não havia ligado para falar com ele. Havia ligado para sondar se podia usar Diego como alavanca para obter dinheiro de Cristina. "Esqueça, Ruth. Você não vai se aproximar do meu filho, nem da mãe dele para seus esquemas." "Seu filho?" Ruth riu. "Damian, você não tem nada. Não tem empresa. Não tem dinheiro. Não tem futuro. Esse menino vai crescer sabendo que seu pai é um fracassado
que roubou a herança de sua mãe para manter uma amante. As palavras golpearam Damian como socos no estômago. Não porque fossem mentira, mas porque continham verdade suficiente para doer. Terminou? Não. A voz de Ruth tornou-se perigosa. Porque posso tornar sua vida muito complicada, Damian. Posso contar a toda Barcelona como você me enganou. Posso contatar os clientes da empresa e explicar-lhes exatamente que tipo de homem você é. Posso. Damian desligou o telefone. Durante 5 minutos ficou sentado na borda da cama, processando o que acabava de ouvir. Ruth não havia mudado nada. Continuava sendo a mesma mulher manipuladora e ambiciosa que havia destruído seu casamento. A diferença era que agora já não tinha nada a lhe oferecer, e isso a tornava algo muito mais perigoso. Hospital Clinic, 16h30. Diego Hurtado Montalvo chegou ao mundo às 4h28 da tarde, pesando 3,2 kg, com um choro forte que encheu toda a sala de parto. Cristina o recebeu com lágrimas de exaustão e felicidade, enquanto Damian permanecia de pé junto à cama, completamente oprimido pela magnitude do momento. "Quer segurá-lo?" perguntou a enfermeira, oferecendo-lhe o pequeno pacote envolto numa manta cor verde-água. Damian estendeu os braços trêmulos e recebeu seu filho pela primeira vez. Diego tinha os olhos fechados, mas seus pequenos punhos se agitavam como se já estivesse lutando contra o mundo. Nesse momento, Damian sentiu algo que não havia experimentado nunca: amor incondicional, imediato, aterrorizante. "É perfeito", murmurou, com a voz embargada. Cristina, suada e exausta, mas radiante, sorriu da cama. "Sim, ele é." "Cristina, eu..." Damian buscou as palavras adequadas. "Quero ser o pai que ele merece. Quero ser o homem que deveria ter sido desde o princípio." "Eu sei." Cristina estendeu os braços para receber Diego de volta. "E você vai ter a vida inteira para demonstrar isso. A ele e a si mesmo." Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Sônia entrou, carregada com balões amarelos e uma sacola de presentes. "Como está meu neto?" perguntou, aproximando-se da cama com os olhos brilhantes de emoção. "Está perfeito, mamãe. Completamente perfeito." Sônia olhou para Damian com uma expressão que era difícil de interpretar. Durante os últimos meses, sua relação havia sido cordial, mas distante. Ela havia sido testemunha silenciosa de toda a dor que sua filha havia suportado, e embora nunca o tivesse recriminado diretamente, Damian sabia que não havia ganhado seu perdão. "Damian, posso falar com você um momento?" perguntou Sônia. Saíram para o corredor do hospital, onde o cheiro de desinfetante se misturava com o bulício característico das visitas vespertinas. "Como está lidando com tudo isto?" perguntou Sônia sem rodeios. "Sinceramente, não sei. Cada dia é uma lição de humildade que não sabia que precisava." Sônia assentiu lentamente. "Cristina me contou sobre o apartamento, o que fez para ajudá-lo com a mudança. Ela me ajudou. Eu não tinha como pagar o depósito nem os primeiros meses." "Exato. Ela te ajudou quando não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo. Quando qualquer outra mulher teria te deixado dormir na rua." Sônia fez uma pausa. "Sabe por que ela fez isso?" Damian negou com a cabeça. "Porque apesar de tudo o que você fez, ela continua acreditando que você pode ser um bom pai, porque vê algo em você que talvez nem você mesmo veja ainda. Não sei se mereço. Provavelmente não mereça. Mas o Diego sim merece um pai presente e responsável. E a Cristina merece um copai em quem possa confiar." Sônia o olhou diretamente nos olhos. "Esta é sua segunda oportunidade, Damian. Sua última oportunidade. Não a desperdice." Quando voltaram ao quarto, encontraram Cristina amamentando Diego pela primeira vez.
A cena era tão natural, tão perfeita, que Damian sentiu uma pontada de dor ao perceber que ele era o único elemento discordante nesse quadro de família. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ruth. Isto não acabou. Você vai se arrepender de ter desligado na minha cara. Damian apagou a mensagem sem responder e colocou o telefone no silencioso. Ruth pertencia ao passado. Diego era o futuro. E pela primeira vez na vida, Damian estava decidido a escolher o futuro acima dos erros do passado, mesmo que essa decisão lhe custasse tudo o que lhe restava perder. Escritório de reformas. Hurtado, 3 meses depois. O escritório havia recuperado seu ritmo habitual, com o som constante de chamadas telefônicas, o teclar de computadores e o aroma de café recém-feito que Cristina havia transformado em uma tradição matinal para toda a equipe. Diego dormia placidamente em seu carrinho azul cobalto junto à mesa de sua mãe, alheio ao mundo de faturas e contratos que se desenrolava ao seu redor. Damian havia chegado cedo naquela manhã, como a cada dia durante os últimos 3 meses. Sua transformação havia sido gradual, mas evidente. Os ternos caros haviam sido substituídos por camisas simples e calças de algodão. Seu ar de superioridade havia dado lugar a uma humildade genuína, e pela primeira vez em anos, parecia confortável com seu papel de administrador, em vez de fingir ser o proprietário. Os planos do projeto de Sarriá estão prontos para a revisão final, disse colocando uma pasta cor de vinho sobre a mesa. Incorporei todas as modificações que você solicitou na semana passada. Cristina ergueu os olhos do computador, onde estava revisando as contas trimestrais. Seu rosto havia recuperado o frescor que havia perdido durante os meses mais difíceis da gravidez, e seus olhos verde-oliva brilhavam com uma confiança que Damian não via há anos. Perfeito. E que notícias tem da equipe de Girona? Terminarão a fase 2 na sexta-feira, dentro do orçamento e antes do prazo. É o 3º projeto consecutivo que entregamos sem custos extras. Excelente trabalho, Damian. A simplicidade dessas 2 palavras continha algo que nenhum dos dois havia esperado. Respeito profissional genuíno. Durante os primeiros meses depois do nascimento de Diego, ambos haviam navegado cuidadosamente ao redor de sua nova dinâmica, mas gradualmente haviam encontrado um ritmo que funcionava. Cristina dirigia a empresa com visão estratégica. Damian executava as operações com eficiência. E entre eles havia surgido algo parecido a uma sociedade profissional sólida. Diego se mexeu em seu carrinho e começou a chorar suavemente. Cristina levantou-se para consolá-lo, mas Damian se adiantou. Deixe comigo. Você tem a videoconferência com os investidores em 10 minutos. Levantou-o com a naturalidade de um pai experiente, balançando suavemente o bebê até que voltou a adormecer. Durante as últimas semanas, Damian havia estabelecido uma rotina de passar as tardes no escritório depois do horário de trabalho, não para trabalhar, mas para estar com Diego enquanto Cristina terminava as tarefas administrativas. Era um arranjo que funcionava para todos. Damian, preciso te contar algo, disse Cristina, enquanto se preparava para a videoconferência. Esta manhã recebi uma ligação interessante. Sobre o quê? Sobre Ruth. O nome caiu entre eles como uma pedra em um lago tranquilo. Durante os 3 meses transcorridos desde o nascimento de Diego, Ruth havia permanecido estranhamente silenciosa, sem cumprir as ameaças que havia lançado por telefone naquele dia no hospital. O que tem a Ruth? A Helena me ligou esta manhã. Aparentemente ela está trabalhando como recepcionista em uma clínica dentária em Hospitalet. Ganha 1.000 euros por mês e vive num apartamento compartilhado com outras 3 moças. Damian processou a informação em silêncio. Hospitalet de Llobregat estava a um mundo de distância do estilo de vida que Ruth havia imaginado quando decidiu tornar-se sua amante.
E por que está me contando isto? Porque ontem ela tentou contatar vários de nossos clientes, oferecendo seus serviços como consultora em gestão empresarial e mencionando sua experiência íntima com as operações da Reformas Hurtado. Damian sentiu um nó no estômago. Conseguiu algo? Pelo contrário. Cristina sorriu com satisfação. Aparentemente, nossos clientes são mais leais do que ela esperava. 3 deles me ligaram para contar sobre sua proposta pouco profissional. Um, inclusive, me enviou a gravação de áudio da chamada. Gravação? Cristina abriu seu laptop e reproduziu um arquivo de áudio. A voz de Ruth soava desesperada, quase suplicante. Senhor Martínez, o senhor não entende a situação real dessa empresa. Cristina Montalvo não tem nem ideia do que faz. Todo o sucesso que tiveram é mérito de Damian, meu ex-parceiro. Eu poderia lhe oferecer os mesmos serviços pela metade do preço e com muito mais flexibilidade nas condições. A voz do cliente soava incômoda, mas firme. Senhorita, a Reformas Hurtado leva 5 anos trabalhando para minha empresa. Cumpriram todos os seus compromissos e seus preços são justos. Não estou interessado em mudar de fornecedor, e muito menos baseando-me em fofocas pessoais. Cristina fechou o arquivo. Ruth está tentando usar nossa reputação profissional para construir a dela própria, mas está fazendo isso da maneira mais desajeitada possível. Vai tomar medidas legais? Não é necessário. Ruth está se destruindo sozinha. Cristina consultou seu relógio. Mas tem mais uma coisa que você deve saber. Helena me comentou que Ruth havia estado perguntando sobre sua situação econômica. Especificamente, sobre quando você terminará de pagar sua dívida. Damian franziu a testa. Por que interessaria isso a ela? Porque ela está esperando. Está esperando que você termine de me pagar para tentar se aproximar de novo de você. A revelação caiu sobre Damian como um balde de água fria. Ruth não havia desaparecido de sua vida. Simplesmente havia estado esperando o momento oportuno para voltar, esperando que ele recuperasse algo de estabilidade econômica para tentar reconstruir o relacionamento. Isso não vai acontecer, disse com firmeza. Eu sei, mas pensei que devia saber. Diego começou a chorar outra vez, desta vez com mais insistência. Damian o balançava suavemente enquanto Cristina se conectava à videoconferência. Boa tarde, senhores. Obrigada por reservarem tempo para esta reunião. Enquanto Cristina falava com os investidores sobre os planos de expansão da empresa, Damian passeava pelo escritório com Diego nos braços, pensando na conversa que acabavam de ter. Durante os últimos meses, havia construído algo parecido com uma vida nova, um trabalho estável, uma relação civilizada com Cristina, momentos preciosos com seu filho. Era uma vida modesta, sem luxos, mas honesta. E Ruth representava uma ameaça direta a essa tranquilidade. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Damian, sei que tem me evitado, mas precisamos falar. Mudei. Aprendi com meus erros. Poderíamos tentar outra vez. R. Damian olhou para Diego, que tinha voltado a dormir em seus braços. Depois olhou para Cristina, concentrada em sua apresentação profissional, irradiando competência e confiança. Finalmente, olhou pela janela para a rua Montaner, onde a vida barcelonesa seguia seu curso normal. Sem duvidar nem um segundo, apagou a mensagem e bloqueou o número. Quando Cristina terminou a videoconferência, virou-se para ele com expressão satisfeita. Os investidores aprovaram a expansão. Vamos abrir uma segunda sede em Tarragona no próximo ano. Isso é fantástico. Parabéns. Parabéns aos dois. Esta empresa é o resultado de trabalho em equipe. Fez uma pausa. Damian, tem algo mais que quero te propor. Estou ouvindo. Quando você terminar de saldar sua dívida, gostaria de te oferecer uma participação minoritária na empresa. 15% das ações.
Viu a expressão de surpresa no rosto dele. Diego vai herdar esta empresa algum dia e gostaria que seu pai fosse sócio, não funcionário. Damian ficou sem palavras. Durante quase um ano, havia trabalhado para redimir seus erros, sem esperar nada mais que a oportunidade de estar presente na vida de seu filho. A possibilidade de se tornar de novo proprietário parcial de algo que havia ajudado a construir era mais do que se atrevia a esperar. Por quê? Porque você demonstrou que pode mudar. Porque é um bom pai. E por quê? Cristina vacilou um momento. Porque creio que a pessoa que você é agora merece uma segunda chance real. Diego escolheu esse momento para acordar e sorrir pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas inconfundível, dirigido ao seu pai. Olha isso, murmurou Cristina. O primeiro sorriso dele. Damian sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas enquanto contemplava seu filho. Nesse momento compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, nem nos apartamentos de luxo. Estava nos sorrisos de Diego, no respeito que havia ganhado de Cristina, na possibilidade de construir algo autêntico sobre as ruínas de seus erros passados. Seu celular voltou a vibrar. Outra mensagem de Ruth, de um número diferente. Você não pode me ignorar para sempre. Desta vez, Damian nem sequer leu a mensagem completa antes de apagá-la. Ruth tinha razão em uma coisa. Não podia ignorá-la para sempre. Mas podia escolher não responder. Podia escolher proteger a vida que estava construindo. Podia escolher ser o homem que Diego precisava que ele fosse. Enquanto o sol da tarde filtrava pelas janelas do escritório, iluminando os rostos de Cristina e Diego, Damian sentiu algo que não experimentava há mais de um ano. Paz. Ruth havia perdido tudo o que havia tentado ganhar mediante mentiras e manipulação. Cristina havia recuperado não só sua dignidade, mas também sua empresa e seu futuro. E Damian havia descoberto que a verdadeira vitória não consistia em ter tudo, mas em valorizar o que realmente importava. No silêncio do escritório, só se escutava a respiração tranquila de Diego e o teclar suave do computador de Cristina, enquanto planejava o futuro da empresa. Era o som de uma nova vida começando. Uma vida construída sobre alicerces de verdade, trabalho duro e segundas chances merecidas. E desta vez, ninguém poderia tirar isso dele. 5 anos depois. Parque da Ciutadella, Barcelona. Uma tarde de domingo. O sol primaveril filtrava entre as folhas dos plátanos centenários, enquanto Diego, agora um menino de 5 anos com os olhos curiosos de sua mãe e a determinação obstinada de seu pai, corria atrás de uma bola cor vermelho-carmim no gramado do parque. Sua risada cristalina se misturava com o murmúrio de outras famílias que desfrutavam do domingo barcelonês. Cristina observava de um banco de madeira pintado de verde garrafa, com um sorriso sereno adornando seu rosto. Aos 34 anos, irradiava uma confiança tranquila que havia forjado através do fogo da adversidade. A Reformas Hurtado havia se tornado uma das empresas de construção mais respeitadas da Catalunha, com sedes em Barcelona, Tarragona e, recentemente, Girona. "Mamãe, olha o que eu consigo fazer!" gritou Diego, tentando manter a bola no ar, com pequenos toques de pé. "Muito bem, campeão, mas cuidado para não acertar ninguém." Damian aproximou-se caminhando tranquilamente, levando 2 cafés em copos de papelão cor de creme e um sorriso genuíno que havia demorado anos para recuperar. Aos 41 anos, havia encontrado seu lugar no mundo. Era um pai presente, um sócio responsável e um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza se constrói dia a dia. Não se rouba dos outros. O
O café está um pouco forte, disse sentando-se junto a Cristina e oferecendo-lhe um dos copos. Mas o Diego diz que os adultos precisamos de café forte para funcionar bem. Cristina riu. Esse menino escuta conversas demais do escritório. Você já se arrependeu alguma vez? Perguntou Damián de repente, com aquela honestidade direta que havia desenvolvido nos últimos anos. De me dar uma segunda chance? De não ter me mandado para a prisão quando teve a ocasião? Era uma pergunta que surgia de vez em quando entre eles, nunca como reprovação, mas como uma curiosidade genuína sobre as decisões que haviam marcado suas vidas. Cristina tomou um gole de café e observou Diego, que agora tentava ensinar a outras crianças do parque sua técnica de futebol. Sabe o que aprendi nestes 5 anos? Que a vingança é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu escolhi construir em vez de destruir, e olha o que conseguimos. Apontou para Diego, que havia organizado uma pequena partida de futebol com 6 crianças desconhecidas, atuando como capitão natural do grupo improvisado. Nosso filho tem um pai que o ama, que está presente, que lhe ensina que os erros não definem uma pessoa, mas como ela responde a esses erros. Temos uma empresa próspera, temos respeito mútuo, temos paz. E quanto a Ruth? A pergunta flutuou no ar durante alguns segundos. Ruth havia tentado contatar Damián esporadicamente durante os primeiros 2 anos depois do divórcio, mas suas tentativas haviam se tornado cada vez mais desesperadas e menos frequentes. A última vez que souberam dela foi há 8 meses, quando Helena comentou que tinha visto seu perfil em um site de encontros, descrevendo-se como empreendedora no setor de serviços. Ruth escolheu seu caminho há 5 anos. Escolheu a ambição sobre a honestidade, a manipulação sobre o trabalho duro, a fantasia sobre a realidade. Cristina deu de ombros. Não a odeio, mas também não penso nela. Faz parte de um passado que já não me define. Nesse momento, Diego aproximou-se correndo, suado e emocionado. Papai, ganhamos de 3-1. Você viu como marquei o último gol? Vi tudo, campeão. Está melhorando muito. Podemos comprar um sorvete? As outras crianças vão à sorveteria da entrada do parque. Cristina e Damián trocaram um olhar de cumplicidade parental. Claro, mas só um. E tem que me prometer que vai jantar bem esta noite. Prometo. Enquanto caminhavam em direção à saída do parque, Cristina refletiu sobre o caminho percorrido. 5 anos atrás, havia estado sentada em um tribunal, humilhada e traída, pensando que sua vida havia acabado. Agora caminhava por Barcelona com seu filho feliz e saudável, junto a um homem que havia aprendido a ser uma pessoa melhor, dirigindo uma empresa de sucesso que havia construído com seu próprio esforço. As lições haviam sido duras, mas necessárias. Havia aprendido que a confiança se ganha dia a dia, que o respeito não se exige, mas se demonstra, e que a verdadeira fortaleza consiste em escolher construir quando tudo parece estar se destruindo. Diego correu em direção à sorveteria com a energia infinita dos 5 anos, seguido por seus pais, que haviam aprendido que os finais felizes não são presentes que caem do céu, mas conquistas que se constroem com decisões corretas tomadas dia após dia. Em algum lugar de Barcelona, Ruth continuava buscando atalhos para a felicidade que outros haviam construído com trabalho e sacrifício. Mas no parque da Ciutadella, sob o sol de uma tarde perfeita de domingo, 3 pessoas haviam demonstrado que a vida sempre oferece segundas oportunidades a quem tem a coragem de tomá-las e a sabedoria para merecê-las. Esta história nos ensina que as decisões que tomamos em momentos de crise definem não só nosso presente, mas também o futuro de quem amamos. Cristina escolheu a justiça sobre a vingança, a construção sobre a destruição, o perdão merecido sobre o ressentimento destrutivo.
Damián aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em respeito, ganho, amor genuíno e a tranquilidade de dormir com a consciência tranquila. E Ruth descobriu que não se pode construir felicidade sobre a desgraça alheia, que os atalhos para o sucesso sempre levam a becos sem saída. Em um mundo onde as redes sociais nos mostram vidas perfeitas e sucessos instantâneos, esta história nos lembra que a verdadeira vitória chega a quem tem a paciência de construir, a honestidade de reconhecer seus erros e a sabedoria de valorizar o que realmente importa. O que você teria feito no lugar de Cristina? Teria escolhido a vingança ou a justiça? Acha que Damián merecia uma segunda chance? Conte-nos nos comentários sua opinião sobre as decisões destes personagens. Com qual deles você se identifica mais e por quê? Muito obrigado por acompanhar até o final. Se gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar sua opinião. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima.